Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de regra de 3 composta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de R e LM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer a principal regra para acertar as questões que envolvem regra de 3 composta. Professor, e o que é regra de 3 composta? Está aqui. Regra de 3 composta é uma regra prática para resolver problemas que envolve 3 ou até mesmo mais grandezas. Pode ser diretamente ou inversamente proporcionais. E aqui a gente vai utilizar a nossa querida regra. Macete, a principal dica é utilizar a regra do TPM. Já conhecia a regra do TPM? Deixa aí nos comentários para saber se você já conhecia aí essa regra prática de resolver aí questões envolvendo regra de 3 composta. Mas, professor, o que é a regra de 3 composta? É aquela que vai vir ali com 3 ou mais grandezas e a gente vai utilizar essa regra TPM. Se vier somente 2 grandezas, aí a gente não utiliza a regra do TPM. Se vier 4 grandezas, 5 grandezas, então a gente vai utilizar a regra da TPM. 2 grandezas, a gente já viu aqui no nosso canal, é regra de 3 simples, pode ser direta ou inversamente proporcional. Mas, professor, o que é as grandezas TPM? As grandezas no formato TPM, ó, o T é referente a tempo, o tempo pode vir lá horas trabalhadas, dias, então o tempo a gente vai separar de grandeza que é no formato de não TPM. Pessoas, ó, o P é de pessoas, vai vir lá operário, vai vir lá funcionário, vai vir lá médico, vai vir lá qualquer informação relacionada a pessoas. E a outra grandeza, a terceira grandeza que eu vou chamar de M, é máquinas. Máquinas pode vir lá impressoras, pode vir lá veículos, né, que já caiu bastante em prova de concurso, e a gente vai separar essas grandezas no formato TPM, ó, vamos organizar e vamos deixar do lado esquerdo para a gente resolver e aplicar a regra TPM. Então vou identificar no comando da questão, vou deixar todo mundo, ó, do lado esquerdo. E as grandezas no formato TPM, sempre a gente vai fazer uma multiplicação, ó, e essa multiplicação a gente vai manter o padrão em multiplicar reto. Sempre as grandezas no formato TPM a gente vai multiplicar reto. Já as grandezas que não é no formato TPM, ó, não é tempo, não é pessoa nem máquina, a gente classifica como sendo produto final. Aqui eu vou chamar produto final, ó, de PF. Vou identificar no comando da questão e dizer, olha pessoal, isso aqui é PF. O que é PF? PF é exatamente o produto final, que pode ser produtos, pode ser serviço e pode vir também porcentagem. Inclusive eu vou deixar aqui um asterisco em porcentagem, que porcentagem ela pode ser tanto referente em cima daquilo que está sendo produzido, um aumento, uma redução daquele produto ou serviço que está sendo produzido, né, está sendo realizado, ou até mesmo a porcentagem pode ser em cima de eficiência, né, principalmente aqui relacionado a pessoas. Então porcentagem sempre vai ser produto final? Não, porcentagem pode ser produto final, mas pode estar relacionado aqui a uma dessas grandezas, o tempo, pessoa, ou até mesmo máquinas. Máquinas é tão pouco, mas é mais pessoa, né? Com o aumento de uma eficiência, com a diminuição da eficiência, vai ter um aumento em percentual. Da mesma forma, pessoas, ela sempre será considerada uma grandeza no formato TPM? Não, pessoas a gente vai ver que ela pode ser classificada também como sendo produto final. Da mesma forma, máquinas, ó. Máquinas, coloca um asteriscozinho, onde a máquina, por exemplo, lá, produção de veículo, a gente vai ver a quantidade de pessoas trabalhando lá, a quantidade de horas, vai produzir ali veículos. Então a gente vai perceber que veículos pode ser ali classificado como sendo uma grandeza não TPM. Então coloquei aqui os asteriscos. A única que vai ser classificada sempre como TPM, que eu vou deixar do lado esquerdo, ó, é a grandeza tempo. Mas pessoa, máquina, eu tenho que analisar para ver se vai ser ativa, se essas pessoas estão realizando alguma coisa, né? Se as máquinas estão realizando alguma coisa, ou as pessoas ali estão no formato de produto final. Tá certo, professor? Então coloca aí um exemplo. Aqui do lado esquerdo a gente coloca lá no formato TPM, do lado direito ó, a gente vai estruturar, a gente vai colocar tudo que é produto final. E aqui no produto final a gente vai multiplicar cruzado. Ó. Tá aqui, eu vou multiplicar cruzado.
Quando for grandeza no formato TPM, a gente multiplica reto. E quando for no formato de não TPM, a gente vai multiplicar cruzado. Isso é a estrutura. Então vamos pegar um exemplo clássico, já caiu em prova de concurso, exatamente nesse formato. Está lá o exemplo de número 1. O que é que vai dizer o exemplo número 1? Trabalhando 4 horas por dia, está aqui horas por dia, então já vou estruturando, colocando aqui, vou chamar de H horas, então horas. Eu coloco aqui 4, ele diz lá que é operários, então operários é o que? É pessoas, operários é as pessoas, então já estou estruturando e deixando aqui do lado esquerdo, pessoas 3, que é os operários. Esses operários vão fazer o que? Eles vão produzir diariamente, aqui é o produto final, 180 peças, então aqui eu vou chamar de produto final, que o PF é aqui que está sendo produzido, então peças. Vou colocar aqui, PE, peças. Observa lá que foi exatamente 180. E agora, o comando da questão vai te dar mais duas informações, por isso que é regra de 3 composta. Tem 3 grandezas. Tem uma hora, tem as pessoas, que é os operários, e tem aqui as peças, que é o produto final. Ele diz lá, olha, nessas condições, o número de peças, que serão produzidas por 5 operários trabalhando quantas horas? Horas por dia, horas diárias. Então, se você observar, aqui o comando da questão pede o número de peças, a gente vai chamar de X, então vou colocar aqui o X, é o valor desconhecido, a gente vai à procura desse X. 5 operários, eu coloco abaixo operários, vou colocar aqui OP, para ficar operários, então aqui as pessoas é operários, é 5, e eu tenho aqui 6, 6 horas por dia, então hora abaixo de hora. Beleza, professor? Então eu estruturei, se você observar, as grandezas, que é no formato, né, de tempo e pessoa, que eu disse para vocês que é no formato de TPM, qualquer uma dessas 3, eu coloco do lado direito, do lado esquerdo, né? Aqui está do lado esquerdo, coloquei lá, esquerdo. Beleza, professor, estruturei. E aquilo que eu chamei de produto final, que é aquilo que está sendo produzido, as peças, onde eu chamei de produto final, né, que não é não TPM, eu coloquei aqui do lado direito, lado direito. Então tá aqui do lado direito. Beleza, professor, como é que a gente vai fazer? Se você observar, aquilo que é no formato de TPM, eu multiplico reto, vou multiplicar 3 vezes 4 e agora eu vou multiplicar cruzado, que não é TPM, eu cruzo. Então, TPM eu multiplico cruzado, não TPM eu cruzo. Sempre é nesse formato. Multiplico reto, depois eu cruzo. Multiplico reto, depois eu cruzo. Sempre você vai começar com a grandeza que tem um x, que é o valor desconhecido. Então, o x vai multiplicar o 3, vai multiplicar o 4. X vezes 3 vezes 4. O professor poderia botar 12 aqui? Poderia, mas deixa aqui indicado que a gente vai utilizar um método chamado simplificação. Então, sempre que a gente multiplicar onde está o x, os 3 números, né, ou os 2 números junto com o x, você vai colocar o sinal de igualdade. Vou fazer a multiplicação agora pelo restante. É 6, 5 e 180. Sempre multiplicando, 6, 5 e 180. Professor, vou deixar aqui até pintado uma corzinha verde claro, colocando aqui para você ver o que foi que eu peguei. Eu peguei esse 6, esse 5 e multipliquei por 180. E nesse vermelhozinho mais claro, peguei aqui o 4, o 3 e o x. Peguei essa multiplicação, 4 vezes 3 vezes x, fiz primeiro, onde eu vou procurar o valor do x desconhecido, e depois com esse verde claro, 5 vezes 6, ou 6 vezes 5 vezes 180, é a outra multiplicação. Sempre é essa estrutura, para a gente acertar as questões envolvendo aí a nossa querida regra de 3. Utilizando aí o método da simplificação. O que consiste o método da simplificação? A gente vai utilizar dentro da matemática uma simplificação de forma simultânea, de forma que do lado esquerdo fique só o valor procurado, que é o valor do x. Então, eu vou simplificar, eu vou cortar, eu vou eliminar alguns números de forma que fique apenas o valor do x. O que é que eu vou fazer? Olha lá, eu tenho lá o 3 com 6. Dá para simplificar? Dá. Quanto é 3 dividido aí por 6, né? Simplificando por 3 do primeiro lado vai dar 1 e o 6 do segundo lado vai dar 2. Então, fiz uma divisão 6 dividido por 3, deu 2. E agora eu tenho 4 e tenho 2, Pegando aqui a divisão, a simplificação, 4 com 2, se você observar, 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2.
Falta só o 2 agora. O 2 é só você fazer a divisão. 180 por 2. A metade, né? De 180 por 2. 180 por 2 ó, vai dar 90. Conclusão. Do lado esquerdo só ficou o nosso querido x, o valor que a gente vai procurar. Todos os números, ó, eu cortei. E agora só restou para mim, observe, só tem um 5, onde vai multiplicar o 90. Porque o 6 e o 2 eu já cortei e o 180 eu já cortei. Então ficou só 5 multiplicado por 90. Quanto é 5 multiplicado por 90? 450. Então, para essa questão, a gente teria que marcar como alternativa correta aquela que tivesse 450. Por isso que a resposta correta seria a alternativa letra E. Padrão, professor, coloca aí mais um exemplo para a gente entender essa regra da TPM. Tá lá, exemplo de número 2. Tem 24 homens, ó. 24 homens. Observe que já vou estruturar o homens é as pessoas. Então, tenho aqui 24 pessoas. Coloquei do lado esquerdo. Depois, esses homens estão fazendo o quê? Trabalhando 6 horas por dia, ó, durante 8 dias. Então, observa lá que eu tenho mais duas grandezas no formato de tempo. Eu tenho horas, que foram 6 horas, e eu tenho aqui ó, 8, que foi dias, colocando aqui 8 dias. Beleza, aí eu continuo lendo. Esses 24 homens vão construir ó, uma escola. Aqui é o produto final. Se você observar, o comando da questão vai pedir ali para construir a mesma escola, por isso não vai ter o produto final. Ele pergunta, olha, quantos dias demoraria para que 12 homens, trabalhando 4 horas por dia, para construir a mesma escola? Então, a gente está à procura de quê? A quantidade de dias. Ó. Quantos dias? Eu vou lá na grandeza dias, coloco lá o valor do x. 12 homens. Homens é as pessoas. Ó. Coloquei aqui o 12. E é trabalhando quantas horas? 4 horas. Beleza. Então, observe que essa estrutura que veio no comando da questão só tem grandeza o quê? No formato TPM. Pode acontecer de não vir um produto final? Pode sim. Aqui o produto final é para construir uma escola e vai sendo construída a mesma escola. Então não precisa você colocar ali a grandeza escola. Como é construir a mesma escola? Não precisa. O professor só tem grandeza no formato TPM. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar reto. Sempre que eu tiver ali grandeza, tempo, pessoa e máquina se relacionando entre si, a multiplicação que eu vou fazer é uma multiplicação todo mundo de forma reta. Vou multiplicar todos os números de baixo por eles mesmos, né, aqui, e todos os números de cima. Eu vou começar onde tem x. Ó. Vou multiplicar ali o x, ele multiplica o 4, ele multiplica o 12. Isso vai ser igual ao 24, que multiplica o 6, que multiplica o 8. Agora a gente vai utilizar o método da simplificação. Consiste em você cortar alguns números. Por exemplo, o 24 com 12. Ó. O 24 é múltiplo de 12. 24 dividido por 12 é 2. Ó. Eu tenho lá o 4 ó, e o 2. Então, o 4 dividido por 2 vai te dar 2. Coloquei aqui. E agora sobrou para mim, ó, do lado esquerdo aqui tem x, eu só tenho um 2. Então, agora eu preciso eliminar esse 2. O que é que eu vou fazer para eliminar esse 2? Dá para simplificar com um desses números. Ó. O 2 posso dividir com 8 ou o 2 eu posso dividir aqui com 6. Você escolhe, o resultado vai ser o mesmo. Vou dividir com 8. Então, 2, ó. Fazendo aqui essa simplificação com 8, ou 8 dividido por 2 dá 4. Restou para mim o quê? Apenas depois que eu fazer toda a simplificação, cortar únicos números ó, do lado direito, se você observar, só restou o 6 e o 4. Ó. 6 multiplicado por 4. Quanto é 6 vezes 4? 6 vezes 4, 24. A gente está à procura da grandeza chamada dias. Então, a resposta correta para essa questão é aquela que tem lá 24 dias. 24 dias, encontramos aqui como alternativa. A alternativa correta, letra A. Padrão, professor. Mais um exercício. Está aí, conforme determina aí a regra do TPM. Eu tenho lá 2 barbeiros, ó, barbeiam 6 homens em 1 hora. Professor, nos ajuda agora. Estou vendo aí barbeiro, que é uma grandeza pessoas, ó, vou chamar aqui barbeiro, ele disse lá que é 2. Eu tenho homens, ó, homens, eu vou colocar aqui separado, vou colocar que é 6. E eu tenho aqui o tempo, ó, o tempo é em hora, mas muito cuidado. Em questões envolvendo, quando ele pede tempo, você vai observar qual o tempo está nas alternativas, ó. Todas as alternativas
números aqui, o tempo está em minutos. Então, o tempo que eu vou calcular também deve ser em minutos. Então, a minha grandeza que ele deu em hora, eu preciso converter para minutos. Se é uma hora a gente tem que saber que corresponde exatamente a quantos minutos? 60 minutos. Então, lá na primeira grandeza, tempo, ao invés de eu colocar uma hora, eu vou colocar 60 minutos. Beleza, professor. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, eu tenho lá 3 barbeiros, barbeariam 3 homens em quanto tempo? Então, a grandeza que a gente vai procurar é aquela chamada tempo, ó. Ele disse lá que é 3 barbeiros, então eu coloco 3 e eu tenho lá 3 homens, tá aqui 3 homens. Professor, e agora, quem são ou quais são aí as grandezas no formato TPM? As grandezas no formato tempo, pessoa, máquina, ó, tempo, minuto, pessoa, eu tenho aqui barbeiro. E homem, professor? Homem aqui, essa grandeza, ela tá como sendo o produto final, por isso que eu coloquei um asterisco lá no início da aula. Produto final, o homem está sofrendo ação. Os barbeiros, ó, eles estão trabalhando, estão realizando um serviço que é exatamente barbear os homens. Por isso que o homem é classificado aqui como sendo uma grandeza de produto final, que não é TPM. A grandeza no formato de pessoas, ó, é barbeiros. Os barbeiros tá praticando a ação. Já o homem está sofrendo essa ação. Por isso que é classificado como sendo produto final. Professor, o que é que eu tenho que fazer para acertar essa questão? Então, TPM multiplica reto, não TPM eu cruzo. TPM, ó, multiplico reto, não TPM eu cruzo. Então, você sempre vai pegar aquela grandeza que tem a x. Ó. Vou multiplicar 3 vezes x vezes 6. Então, vai ficar 3 multiplicado por x multiplicado por 6. Isso vai ser igual a 2 vezes 60 vezes 3. Agora ficou fácil, tudo que tiver igual, ó, de um lado e do outro, dá para simplificar, dá para cortar. Eu tenho um 3 de um lado e tenho um 3 do outro, eliminei. Tenho aqui ó, um 6 e eu tenho 60. Se você observar o 60 dividido por 6, isso aqui vai te dar 10. Ó. Fazendo a divisão, 60 por 6, ó, 10. Sempre quando eu for fazer uma simplificação, eu tenho que observar quem é o maior número. O maior número aqui entre 6 e 60 ó, é o 60. Então, esse resultado eu coloco em cima do 60. E agora, o que é que ficou? Ficou apenas, ó, sobrou para mim o 2 vezes 10. Do lado esquerdo só tinha o valor do x e do lado direito, que eu não cortei, só foi o 2 vezes 10. E 2 vezes 10, a gente vai encontrar 20 o quê? 20 minutos. Ó. A minha grandeza tempo é em minutos, então por isso que eu teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 20 minutos. Para essa questão, a alternativa que tem 20 minutos, a alternativa correta, a alternativa letra D. Mais um exemplo para a gente compreender a estrutura aí de regra de 3 compostos utilizando aí a regra da TPM. Tá lá. Em 18 dias, 12 homens trabalhando 8 horas por dia ó, fabricam 9 máquinas. Então, vou estruturar no formato de TPM. Então, dias é tempo, coloquei aqui é 18. Homens ó, é pessoas, vou colocar aqui 12 pessoas. Horas, tá aqui é tempo também, coloquei do lado esquerdo. E máquinas, ó, observe que máquinas é o produto final, é aquilo que os homens estão fabricando. Então, aqui nosso produto final é a grandeza que não é classificado como sendo TPM. Mas, professor, o senhor te disse lá que quando vier lá TPM, tiver máquina, eu tenho que colocar do lado esquerdo. Então, muito cuidado. Por isso que eu coloquei também lá um asterisco. Estou trazendo aqui para vocês que máquina pode ser produto final. As máquinas, observe que estão sendo produzidas. Se as máquinas estivessem construindo, fabricando alguma coisa, ela é classificada como sendo TPM. Mas aqui no formato da questão, se você observar, a grandeza máquina, ela é produto final. Por isso que eu vou colocar separado, ó, lá afastado no lado direito. Então aqui 9 máquinas. Então agora a regra de 3, ela vai te dar mais 3 valores, ó. Qualquer um desses 3 valores vai pedir 1, vai faltar 1. Vai dizer, olha, em quantos dias? Então eu quero lá a grandeza dias, ó. 8 homens trabalhando 6 horas por dia, fabricam 15 máquinas. Então vamos estruturar. Ele pediu ali dias, então aqui eu vou colocar o valor do x. Pessoas era 8, ó, 8 homens, coloquei aqui.
trabalhando 6 horas por dia, hora abaixo de hora, e máquina abaixo de máquina, 15 máquinas. Então observe que a estrutura ficou exatamente no formato TPM, tempo, pessoa. Observe, eu deixei do lado esquerdo, e aquilo que era máquina, aqui eu coloquei como sendo produto final, para a gente lembrar que produto final a gente cruza, já no formato de TPM, né, ou de tempo pessoa. Nessa questão a gente multiplica reto. Tenho 3 grandezas aqui no formato de tempo e pessoa, multipliquei reto. Já aquela que é produto final, eu preciso multiplicar cruzado. Como é que vai ficar? Começa que tem um x, o x ele está multiplicando o 8, está multiplicando o 6, depois ele multiplica o de cima, que é o 9. Isso vai ser igual 18, está multiplicando ali o 12, está multiplicando o 6, está multiplicando o 15. E agora a gente vai para o corta-corta ou para o método da simplificação. Então o que é que vai acontecer? Você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e verificar o que é que tem em comum. Observe que eu tenho lá o valor, né? Só corrigindo aqui, eu tenho 18, observa lá 18, eu tenho 12, eu tenho 8. Aqui eu coloquei um 6, aqui é um 8. Só para a gente corrigir, para o resultado aí não colocar de forma errada. Então aqui na hora de fazer a multiplicação eu peguei o 6. Muito cuidado nesse tipo de questão. O 6 eu já tinha colocado aqui embaixo. Então a parte de cima é o 8. Por isso que eu vou colocar aqui o 8. Colocando aqui o 8. Beleza, professor. E agora o que é que a gente vai fazer? A simplificação. Por que eu fiz isso? Porque eu estava enxergando que eu tinha um 8 em cima e um 8 embaixo. Então eu tinha aqui um 8 do lado esquerdo e um 8 do lado direito. Então já elimino. Faço a simplificação. Toda vez que tiver números idênticos, você vai cortar, você vai eliminar para ficar apenas com alguns números. E agora? O 18 dá para dividir com 9, vai dar 2. 18 dividido por 9 dá 2. E o 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. O que foi que sobrou do lado direito? Do lado esquerdo só ficou o x, todo mundo cortou. E agora só ficou o 2, que vai multiplicar por 2 vai multiplicar por 15. Todo mundo multiplicando. 2 vezes 2 vezes 15. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 15, 60. Então, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 60. Por isso que a resposta correta para o exercício número 4, a alternativa é a letra C. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai fazer, através de resolução de questões de concurso, diversas questões aí envolvendo regra de 3 composta. Esses exemplos foi somente para a gente praticar a aplicação da regra referente aí a TPM. Então, agora a gente vai fazer valendo diversas questões de regra de 3 composta que já caíram aí em diversos concursos pelo Brasil. Então, tá lá. Primeira questão da banca FGV, ano 2021. O que é que dizia a questão de número 1? 3 profissionais, tá lá, pessoas de enfermagem atendem em média 12 ocorrências em 12 horas. Então eu preciso estruturar aquilo que é tempo, pessoa e máquina e produto final. Profissionais é pessoa, colocando aqui 3 profissionais, o tempo foi dado em hora, coloco aqui 2 horas, e as ocorrências é aquilo que a gente chama de produto final, nem é tempo, nem é pessoa, nem é máquina. Então, as ocorrências, vou colocar fachado, coloca aqui o número 12. E agora o comando da questão vai te dar 2 valores e vai pedir apenas um aqui que a gente vai chamar de X. Eles com a mesma eficiência, 2 profissionais de enfermagem atenderem em 4 horas, em média, quantas ocorrências? Se você observar, nas alternativas pede ocorrências. Então, a ocorrência eu chamo de X, com 2 profissionais, 2 pessoas, atendendo aí, trabalhando com 4 horas. Beleza. Então, agora a gente já sabe. Aquilo que é tempo e pessoas é reto, e o que não é tempo, né? Pessoa, produto final, cruzado. Pessoa e tempo reto, produto final cruzado. Então, agora a gente já sabe como é que a gente faz. Multiplica aquela linha, aquela multiplicação que tem x, 2 vezes 3 vezes x, vai ficar 2 multiplicado aqui por 3 vezes x, isso é igual a 2 vezes 4 vezes 12. Perfeito, professor. Multipliquei aqui, 2 vezes 4 vezes 12. Vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, ver o que tem igual.
Eu tenho um 2 de um lado, 2 do outro, eliminei. Tem um 3, ó, tem um 12. Então dá para fazer a divisão 12 por 3. Quanto é 12 dividido por 3? Vai ser 4. O que é que restou agora? Restou o x de um lado e só sobrou para vocês, ó. Vou destacar aqui para a gente ganhar tempo, fazer o maior número de questões, ó, já de forma direta. Só sobrou sem cortar, foi o 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então você teria que procurar uma alternativa que tivesse 16. Para essa questão, a alternativa correta, a alternativa letra E. Próxima questão, questão de número 2, Banca VUNESP. Olha só o que disse a questão número 2. Em busca de apoio para um projeto em uma universidade, 6 alunos, as pessoas, conseguiram 960 assinaturas, que é o produto final. Em quantas horas de campanha? 4 horas de campanha. Então já vou estruturar, eu tenho aqui esse 960, já vou destacar que eu vou deixar lá afastado, que é o produto final, é que eu vou deixar do lado direito. Então eu tenho o aluno, que é a pessoa, é 6, eu tenho aqui horas, ó, é 4 horas, e eu tenho exatamente lá as assinaturas, que é o produto final, deixei afastado do lado direito, que é chamada aí 960. E agora, ele vai te dar duas dessas grandezas, ó, eu tenho 3 grandezas, aqui é a assinatura, para não confundir, a assinatura chama S, e aqui é o valor de alunos, a de aluno, chamada de AL. Vou só colocar cada valor de grandeza abaixo de grandeza e verificar o que ele quer. Ele diz, olha, se com o mesmo rendimento, tem lá 8 alunos, então te deu aluno, estivesse buscando esse tipo de apoio com 5 horas, ó, de campanha. Então ele pede lá o número de assinaturas. Então o número de assinatura eu vou chamar de X. Tá aqui, assinatura eu vou chamar de X. E agora ele vai colocar o 5 como sendo grandeza de horas e o 8, ó, como sendo a grandeza alunos. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer? Agora você já sabe. Reto. Pessoas e tempo, cruzado, produto final. Reto, pessoa e tempo, cruzado, produto final. Então, agora eu vou multiplicar o valor, ó, onde tem x, é 6 multiplicado por 4, multiplicado por x, ó, sempre eu começo onde tem x, e isso vai ser igual a 8 multiplicado por 5, multiplicado por 960. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou exatamente olhar de um lado e olhar do outro e verificar aquilo que dá para cortar. Por exemplo, eu tenho aqui o 8, dá para dividir por 4? Dá. Quanto é 8 dividido por 4? Vai dar 2. Ó. O 2, ele dá para simplificar aqui com 6? Ó? Dá. Quanto é 6 dividido por 2? Vai dar 3. Ó. E o 3, agora, se você observar, lado esquerdo só tem um 3, tem um x, lado direito eu tenho um 5 e tenho 960. Então, o 3 dá para fazer a simplificação aí com 960. 9 por 3 vai dar 3, ó, e 6 por 3 vai te dar 2. Então, 960 dividido por 3 vai dar 320. Então, observe que vai restar para mim apenas, ó, essa multiplicação por os números que eu não cortei. É x multiplicado por 5 vezes 320. 5 vezes 320, o resultado é 1.600. Então, deveríamos procurar uma alternativa que tivesse lá 1.600. Para essa questão da PB Saúde da Banca VUNESP do ano 2021, a alternativa correta, a alternativa letra D. Questão de número 12, questão de número 3, ó. Questão número 3 agora, né? Questão número 3, a prova agora foi aplicada pela Banquibad, PM aí do estado do Acre. O que é que vai dizer a questão de número 3? Tá lá, 12 policiais militares, as pessoas, foram mapeados, ó, de acordo com o rendimento em 90 dias. Então, a grandeza tempo é dias, 90 dias. Trabalhando todos eles durante 8 horas por dia. Ó. Te deu aqui outra grandeza, chamada 8 horas por dia. Ele disse que esses policiais, verificou entre eles, ó, conseguiu produzir quantas páginas de um relatório? 288. Então, observa aí que as páginas é exatamente o meu PF, ó, é o produto final. Página, né, tempo, né, pessoa, né, máquina. Então, eu tenho lá pessoas, né, que é policiais, é 12. Tenho lá dias, que é exatamente 90. Tenho horas por dias, ó, colocando aqui horas é 8. E tem as páginas, ó, colocando aqui PG 288. Então, regra de 3 é sempre nesse formato. Se ele te deu 4 grandezas, o próximo período, no comando da questão, ele vai te dar aí mais 3 partes e vai pedir um deles. Então, observe o que ele vai dizer. Sendo assim,
em quantos dias? Ó? Então, eu quero a quantidade de dias chamada de X, trabalhando 6 horas por dia, 15 policiais militares produzirão quantas páginas? 192 páginas. Então, vamos estruturar. Ele pediu dias, por isso que eu vou colocar o X aqui em dias. Ele deu lá a quantidade de horas, ó, que foi 6, trabalhando 6 horas. 15 policiais, ó, 15 policiais é pessoas. Vão fazer quantas páginas? 192 páginas, ó, 192 páginas. Beleza, professor, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Tempo e pessoa, eu multiplico reto. Produto final, multiplico cruzado. Tempo e pessoa, reto. Produto final, cruzado. Começa por onde? Onde tem X. Vai ficar 15 multiplicado por X multiplicado por 6, multiplicado também por 288. Isso vai ser igual a 12 vezes 90, colocando aí, multiplicado por 8, multiplicado também por 192. Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Vou olhar para um lado e vou olhar para o outro e verificar o que dá para cortar. Então, observa lá. Já estou vendo, enxergando aqui ó, o 12 com 6. Dá para dividir o 12 por 6? Tá. Quanto é 12 dividido por 6? Vai dar 2. Beleza. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, fazer a simplificação aquilo que dá por 5. Ó. Eu tenho 90 e eu tenho aqui exatamente o valor 15. Dá para fazer essa divisão? Dá. 90 dá para dividir por 5 e o 15 dá para dividir por 5. Ó. 15 por 5 vai ser 3. 90 por 5 vai ser 18. Então, aqui, quando eu faço essa divisão, eu encontro 18. E agora, eu tenho 3, ó, que dá para fazer a simplificação com 18. Ó. 18 é por 3. Quando fizer essa divisão, eu vou encontrar aqui o valor 6. Então, lá, 18 dividido por 3 vai dar 6. E agora, sobrou lá o 288 e eu tenho aqui o valor 8, tenho 2 e tenho 6. Então, aqui, se você observar, eu vou só estruturar para a gente ganhar tempo. Então, aqui eu tinha o X ó, multiplicado por 288 e a gente vai ver o que é que sobra lá. Porque ficou números grandes e precisa aí simplificar com alguns números. Então, eu tenho o 2, ó, 2 vezes 6, eu já vou colocar aqui, ó, vai te dar 12, multiplicado por 8, multiplicado aqui por 192. Um desses números aqui, ó, o 12 ou o 8, ele faz aqui uma divisão com o 288. Então, eu vou pegar primeiro o 288 e vou fazer exatamente essa simplificação com o 8, para ver o que é que dá. Então, vou pegar lá o 288 e vou dividir aqui por 8. Então, 28 dividido por 8, se eu colocar aqui 4 vezes 8, vai dar 32. 5 vezes 8 passa, 4 passa, então vai ser 3. Ó. 3 vezes 8, 24, para 28 baixa 4. Coloquei aqui o 8. 48 dividido por 8 dá 6. Ó. 6 vezes 8, 48. Então, observa lá que o resultado, quando eu fazer a simplificação 98 por 8, vai te dar 36. Então, aqui vai ser 36. Agora ficou fácil, ó, porque o 36 simplifica com 12. 36 dividido por 12, isso aqui vai te dar exatamente 3. O que é que restou de um lado? Só restou aqui ó, 3x, e isso vai ser igual a 192. Quero encontrar o valor do x, ó, trazendo para cá. Vou jogar esse 3 lá para o outro lado e o 3 passa dividindo. Ou seja, tem que fazer uma divisão exatamente 192 por 3. Ó. 192 por 3, observa lá. Eu tenho 19 por 3, vai dar aí exatamente 6. Ó. 6 vezes 3, 18, para 19 e 1. Baixa quem? 2. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Então, o valor de x, que é a quantidade de dias que a gente está procurando, é 64. 64. Você teria que assinalar como resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Beleza, professor. Muda a banca aí, coloca agora da banca IDECAN. Olha o que vai cobrar aí a banca IDECAN no ano 2016. Questão de número 4. Um médico, colocando aqui, ó, trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, consegue atender quantos pacientes? 120 pacientes. Então, observa lá que ele te deu a grandeza pessoas, que é um médico, ó, colocando aqui foi um médico. Tem lá dias, foram 3 dias.
horas por dia foram 8. E ele disse lá que é para atender exatamente 120 pacientes. Professor, paciente aqui não é pessoa. Se você observar, a pessoa que está praticando a ação é o médico. Fica lá direito, é classificado como sendo uma grandeza no formato TPM. E os pacientes estão sofrendo a ação. Aqui é classificado como sendo produto final. Os pacientes, se você observar, eles estão atendidos, né? Estão sendo atendidos. Então, se os pacientes estão sendo atendidos, aqui é o produto final. Por isso que eu coloquei lá no finalzinho para a gente multiplicar cruzado, 120. Então, ele vai te dar aí 3 informações e vai pedir ali o valor desconhecido, que a gente vai chamar de x. Dessa forma, o número de médicos. Então, o número de médicos é x, trabalhando 2 dias, né? 5 horas por dia, para atender a 100 pacientes. Então, ele quer médicos, é o valor de x, que eu vou chamar. 2 dias, dias abaixo de dias, trabalhando 5 horas por dia, coloquei aqui, atendendo aí 100 pacientes. 100 pacientes. Professor, nessa altura do campeonato eu já sei resolver. Pessoa e tempo reto, produto final cruzado. Pego o que tem aqui multiplicando o x primeiro. O x vai multiplicar o 2, vai multiplicar o 5, vai multiplicar o 120. Isso vai ser igual a 1 multiplicando por 3, multiplicando por 8 e multiplicando aí por 100. Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui um zero, dá para cortar, se você observar. Desse zero eu corto com esse zero. O 2 vezes 5, isso aqui é 10. Eu tenho um 10 de um lado, eu tenho um 10 do outro lado. Então posso eliminar esse 10 com esse 10. Eu tenho um 12 e eu tenho um 3. Esse 5 com 2 virou 10, por isso que eu já cortei. Ficou 12 com 3. Quanto é 12 dividido por 3? Isso é 4. Agora só ficou o valor útil lá do outro lado. 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. Desse lado só não cortei o 2 e o 1. O 2 e 1. Lado onde tem um x, cortei todo mundo. Então só sobrou x. Do outro lado só ficou 1 vezes 2. Ou 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai te dar 2. Então para essa questão você teria que procurar uma alternativa que tivesse 2. A gente ia marcar como resposta correta para a questão número 4. A alternativa é a letra A. Padrão, questão de número 5. Coloca mais um aí da banca IDECAN. Olha só o que vai cobrar a banca IDECAN. Uma família, tem lá 5 pessoas, consome em média 3 frascos de shampoo de 500 ml a cada 30 dias. Então já vamos estruturar. Observa lá, eu tenho pessoas, que é a grandeza de pessoas, né? Então está naquela estrutura TPM, coloquei aqui 5. Tem um tempo, que é dias, coloquei aqui 30 dias. E agora tem as grandezas no formato de não TPM, é 3 frascos. E eu tenho aqui quantidade de ml. Então tem um frasco que é 3, que é produto final. E eu tenho ml, colocando aqui ml, é 500. Então tenho 2 grandezas no formato aqui produto final. Então frasco é grandeza produto final, então eu coloquei do lado direito separado, e ml, 500 ml, aqui você vai ver que também é produto final. Então vou estruturar as outras 3 e ver o que é que ele pede. Pergunta lá a quantidade de frasco. Quantos frascos seriam consumidos durante 45 dias se os mesmos estivessem aí com 600 ml? E cada família comprasse exatamente por mais 3 pessoas. Então, muito cuidado aqui, essa ideia do mais. A gente vai fazer outras questões, porque não é 3 pessoas. Aqui é mais 3 pessoas. Então, eu tenho que somar exatamente aquelas 5 pessoas iniciais, mais essas 3. Por isso que a minha grandeza relacionada à pessoa vai ser 8. Então, vou ter aqui 8 pessoas. Quantidade de dias. Quantidade de dias ele te deu aqui que era 45. Coloquei aqui. Ele pergunta lá a quantidade de frasco. Quanto frasco? Chamado de x. E ml, ele disse lá que é 600. Beleza, professor. E agora o que é que eu tenho que fazer? Reto, pessoas e tempo, e você multiplica cruzado aquilo que é produto final. E quando você vem produto final, você deve multiplicar reto, porque todo mundo aqui é produto final. Com 2 grandezas do produto final, eu multiplico reto, depois eu permaneço aqui exatamente na estrutura. Eu cruzo de pessoas e tempo, produto final, eu coloco aqui exatamente multiplicando reto no final.
Aqui, na mesma estrutura, multiplico reto, pessoa e tempo. Produto final, ó, eu preciso multiplicar cruzado. Cruzei o 3 e vou multiplicar com o 500. Então, essa é a estrutura para você acertar aí a questão com dois produtos finais. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar o que tem x, ó. Observa a linha que está multiplicando o x é a que começa com 5. Então, vai ficar 5 multiplicado por 30, multiplicado por x, multiplicado também por 600. E isso vai ser igual ao 8 multiplicado por 45, multiplicado por 3, ó, multiplicado por 500. E agora eu vou utilizar a regra da simplificação para a gente eliminar aí tudo que está aqui do lado do x. Então, observa que eu tenho lá dois zeros de um lado, ó. Tenho esse zero desse lado, esse zero desse lado, ó. Eu posso cortar com esses dois zeros. Eu tenho esse 5, ó, que eu vou cortar com esse 5, cortei. Eu tenho esse 3, ó, e eu tenho esse 30. Dá para simplificar? Dá. Quando você faz essa simplificação com 3, se você observar, o 3 aqui vai ficar 10. Então, fiquei lá 30 dividido por 3, ó, 10. Agora dá por 5. Ó. Se você observar, o 45 por 5 vai dar 9. E o 10 ó, só pode ser por 5, que vai te dar 2. E agora, observe que só ficou o 2 aqui para eliminar. Tem um 2 e tem um 6, né? Já tem um 6 aqui desse lado aqui para cortar. Estou visualizando esse 6 aqui que só fez cortar o 0. Então, se você observar, o 2 ele simplifica com 8. Ó, o 8 eu corto com 2, que vai te dar 4. E agora só sobrou o 6. Ó. O 6 dá para simplificar por 2, que vai te dar 3. E o 4 dá para simplificar com 2, ó, que vai te dar 2. E agora, só sobrou o 3 com 9. Ó. O 3 só pode fazer aqui a simplificação com 9. Então, 9 dividido por 3, isso aqui vai te dar 3. Então, conclusão. Quem foi que sobrou lá do outro lado da minha igualdade? Se você observar, do lado esquerdo só foi x, e do outro lado ó, só tinha sobrado 2 e o 3. 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 eu tenho 6. Então, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 6. Por isso que a resposta correta para a questão de número 5 seria aí a alternativa letra C. Mais uma questão agora de número 6, questão da banca FGV, Corpo Bombeiro Militar aí do Estado do Amazonas. Olha só o que disse aí a questão de número 6. 3 caminhões, ó, tá aqui, caminhões aí tá no formato de máquinas. Esses caminhões, ó, estão removendo 600 toneladas, então aqui é o produto final, de terras em 8 dias, ó. Então, produto final, a gente já identificou, tá aqui, produto final é as toneladas. Colocar aqui a PF é aquela grandeza que vai ficar afastada da grandeza caminhões, ó, que é considerado como sendo máquinas, 3 dias, aqui é 8 e toneladas eu coloco aqui afastado porque eu tenho 600. Agora a gente vai ver o que o comando da questão determina. Ele pediu lá, olha, a quantidade de terra, então eu quero lá a quantidade de terra que 5 caminhões, ó, removerão em 7 dias. Então, eu quero a quantidade de terra eu vou chamar de x, colocando aqui, mudando a cor, né? Apagando aqui, botando de azul. Você vai perceber que x é a quantidade de terra, dias, ele diz lá que é exatamente 7 dias, e é quantos caminhões? 5 caminhões. Agora ficou fácil porque é só você multiplicar na estrutura que a gente já vem fazendo. Reto, máquina e tempo, ó, cruzado, produto final. Reto, caminhões e dias, né? Cruzado para tonelada. Então, multiplica o que tem x primeiro. 3 vezes 8 vezes x. 3 vezes 8 vezes x. Isso vai ser igual a 5 vezes 7 vezes 600. Beleza, professor. Estou compreendendo. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Utilizar o método da simplificação. Tentar cortar aí o máximo de zero para a gente simplificar esse cálculo. Então, aqui dá para fazer essa simplificação. Por exemplo, o 3 ó, com o 600. Quanto é 3? O 600 dividido por 3 ó, vai dar 200. Ou 6, né? Poderia fazer aqui o 6 por 3, ó, que vai dar 2. Ficou ali apenas o 200. Ó. O 200 dá para fazer logo por 8, se você desejar. 200 dividido por 8 vai dar 25, porque 4 de 25 é 100. Então, 8 de 25 é 200. Conclusão, só sobrou para fazer essa multiplicação. Ó. Então, 25 vezes 5 que é 125. Então, dá para fazer aqui, ó, o valor do x está sozinho do lado esquerdo. Então, ficaria ali 5 vezes 25, 125, multiplicando com 7.
Fazendo a multiplicação, 7 vezes 5, 35 foi 3, 2 vezes 7, 14, com 3 eu tenho 17, foi 1, eu tenho lá 7 vezes 1, 7, com 8. 875, você teria que procurar ali uma alternativa que tivesse lá 875. 875, para a questão de número 6, a alternativa correta seria a alternativa letra E. Questão de número 7, questão da Banca Sebrasp, prova aplicada agora no ano de 2024 pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco. O que é que vai dizer a questão número 7? Tem lá, se uma delegacia, 6 servidores, tá lá, pessoas de plantão, vai atender a pessoas. Então, observa lá que eu tenho pessoas atendendo pessoas. Quem é que vai ser o produto final? O produto final vai ser exatamente essas pessoas que estão sendo atendidas. Então, trouxe mais uma questão para vocês, modelo com pessoas. Produto final é aquelas pessoas que estão sendo atendidas. Então, eu tenho aí os escrivões, os servidores, né? Estão atendendo aí exatamente 28 pessoas. Em quantas horas? Tenho aqui em 8 horas. Então, vamos estruturar. Então, vamos deixar do lado esquerdo exatamente os servidores, que é as pessoas, é 6. Tenho lá a quantidade de horas, coloquei aqui é 8. Eu tenho aqui as pessoas, que é o produto final, que eu vou chamar de 28. O comando da questão vai te dar mais 2 e vai te dar aquela informação que é desconhecida, que a gente chama de X. Eles lá, olha, para que 42 pessoas sejam atendidas em 6 horas durante o plantão nessa delegacia, quantidade de servidores disponível será igual a quanto? Então, ele quer os servidores. Então, vou chamar de X servidores, quantidade de horas é 6, coloquei aqui. Atender quantas pessoas? 42 pessoas. Já consegue responder? Pausa o vídeo, tenta ver se você consegue aí responder esse estilo de questão envolvendo aí regra de 3 composta, utilizando aí a regra do TPM. Professor, já fiz, já achei a resposta correta, já marquei a alternativa correta. Eu fiz desse formato, multiplicando essas duas retas, depois eu multiplico cruzado. Foi desse jeito que você fez? Perfeito. Então tá no caminho correto. Multiplica primeiro que tá com x, x multiplicado por 6 multiplicado por 28. Isso vai ser igual a 6 multiplicado por 8 multiplicado aqui por 42. E agora você para um pouco, você vai pensar o que dá para cortar. Eu tenho um 6 de um lado e tenho um 6 do outro lado. Dá para eliminar? Dá sim para eliminar perfeitamente. E agora eu tenho exatamente o 42. Então eu tenho que fazer aqui uma simplificação e eu tenho o 28. Eu tenho que fazer uma simplificação. Então eu posso escolher por onde eu começar. Posso utilizar aí a imaginação para fazer essa simplificação. Por exemplo, o 28 é por 7. Então, vou fazer aqui uma divisão por 7, porque o 42 também é por 7. Se você observar, 42 por 7 vai dar 6, e o 28 por 7, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 7, 28, e 6 vezes 7, 42. E agora ficou fácil, porque eu tenho 8 e eu tenho 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Cortei todo mundo do lado esquerdo, ficou só x. E isso vai ser igual. Do lado direito, só ficou o 2, onde eu vou multiplicar com quem? O meu número 6. 2 multiplicado com 6 vai ser 12. Então, a resposta correta, professor, é aquela que tem 12? É. Então, você teria que ter marcado aí o seu material. Resposta correta para a questão número 7. Alternativa letra D. Coloca mais uma questão. Questão agora a gente muda a banca e a gente vai tentar aí responder. Banca IBFC, prova aplicada aí à Universidade Federal da Paraíba no ano 2023. Olha o que vai dizer a questão número 8. Para a realização de um serviço de alvenaria, temos 6 pedreiros. Observa lá, os pedreiros são as pessoas. Vai trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias. Professor, cadê o produto final que eu não encontrei? Ele só te deu pessoas, que foi 6, só te deu horas, que foi 8, e só te deu aí dias, que foi 5. Perfeito. O que é que eu vou precisar fazer agora? Verificar as outras grandezas para verificar qual vai ser o valor de x. Eles lá, se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia, no mesmo ritmo, então o total de dias necessário para completar a obra seria igual a quanto? Então ele pede aí a quantidade de dias. Comando da questão queria quantidade de dias, que é exatamente o valor desconhecido, a gente chama de x. Ele te diz lá que é 4 pedreiros, então vou colocar aqui 4
abaixo da grandeza pedreiros e teria trabalhado aí 12 horas por dia. Professor, cadê lá o produto final? É uma questão que não tem produto final. A gente fez um exercício bem parecido. Toda vez que eu tiver apenas a grandeza no formato pessoas ou tempo, ou TPM, certo? Poderia vir aqui uma máquina trabalhando. Então, se você observar, na estrutura aí não tem produto final. O que é que eu tenho que fazer? Apenas multiplicar reto. Não multiplico cruzado porque não tem produto final. Então, era só uma multiplicação. Todo mundo de baixo, ó, 4 multiplicado por 12 multiplicado por x, isso vai ser igual a 6 vezes 8 vezes 5. E agora a gente vai utilizar aí o método da simplificação para a gente eliminar algumas coisas. Ó. Eu tenho um 6 com 12, o 12 dividido por 6 vira 2. Ó. Se você observar, concorda comigo, eu tenho um 8 de um lado e o 8 do outro? Tenho. 2 vezes 4 é 8. Posso fazer isso? Posso. Ó. Cortei o 8 com 8. Ou você poderia escolher o 8 por 4 ia ser 2, ó, ficaria 2, depois você cortava o 2. Então, do lado esquerdo só ficou o x e do lado direito só sobrou o 5. A resposta é 5, professor? A resposta é sim. Está aqui a alternativa. Você deveria ter marcado para a questão de número 8. A alternativa letra E. Coloca mais uma questão. Questão da banca agora é FGV, aplicada aí à prova lá da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Olha o que a banca FGV fez nessa prova. Ele disse lá, olha, se eu tenho lá X vacas, então as vacas é como se fosse ali as pessoas, o animal. E essas vacas vai produzir o quê? Produzir leite. Eu disse para vocês no início da aula, montei uma tabelazinha. Olha, aquilo que está sendo produzido é o produto final. Ó. Então, o produto final é Y litros. Ó. Então, já vou colocar Y litros como sendo o produto final. E é feito em quantos dias? Tem aqui em Z dias. Então, a estrutura é essa, no formato de TPM. Eu tinha lá a vaca, eu tinha exatamente a quantidade de dias, ó, e eu tinha a quantidade de litros, que é o produto final. A vaca, comando da questão, ele chamou de X, ó, vou colocar, que ele disse lá que era X vacas, Y leite, ó, então Y era leite, e Z ó, era dias. Então, aqui está a quantidade de dias. Beleza. Então, ele vai te dar mais dois valores, e a gente vai procurar aí aquele valor desconhecido que ele vai pedir. Ele está, olha, então, com a mesma produtividade, o número de vacas, ó, então eu vou colocar aqui V para ser o número de vacas, certo? Vou chamar aqui V, ó, aquele que é a quantidade de vaca, vaca abaixo de vaca. Vai dizer, para ser necessário produzir M litros de leite em N dias. Ó. Então, M é a quantidade de litros de leite, ó, M, e N é a quantidade de dias. M é leite, leite abaixo de leite, e dias, ó, que é o N. Coloquei aqui. E a gente já sabe o que tem que fazer. Ó. Multiplica cruzado, multiplica reto para as grandezas pessoa e tempo, e cruzado produto final. Reto, pessoas, né? Nesse caso vaca, e a quantidade referente aqui a grandeza dias, ó, reto, e produto final multiplica cruzado. Quero encontrar a quantidade de vacas. Ó. Ele pediu lá, olha, qual é o número de vacas? Então eu chamei de V. Então, vacas é V, eu começo logo pelo V. Então, vai ficar V multiplicado por N multiplicado por Y. Ó. Multipliquei por N multiplicado por Y. Isso vai ser igual a X multiplicado por Z multiplicado por M. Como nas alternativas, se você observar, eu tenho uma divisão, ó, essa barrazinha aqui separando as grandezas é uma divisão. O comando da questão queria a estrutura da questão que você jogasse tudo que está multiplicando para o outro lado, passar para dividir. Eu fico a quantidade de vacas. Então, a quantidade de vacas seria X ó, multiplicado por Z multiplicado por M, e tudo isso aqui está multiplicando o V, ó, joguei para o outro lado, passou dividindo. Então, dividia lá N e o valor de Y. Os dois estão multiplicando, joguei, passou a dividir. O que é que você teria que procurar nas alternativas? É aquela que estava multiplicando X, Z e M. Ó. Então, vamos procurar onde tem lá o valor de X, Z e M. Tá aqui, ó, X, Z e M. Aqui só tem MX, então já eliminava. Aqui está NZ, já eliminava. Aqui tem Y, já eliminava. E aqui tem N e X, já eliminava. Só ficou olhando apenas a parte de cima. X, Z e M, ó, é um produto. Eu posso estruturar essa multiplicação no mesmo formato que está a alternativa. Ó. O M multiplicando o valor do X, multiplicando o valor do Z.
Observe que os três estão multiplicando. Se é um produto entre eles, a ordem aqui não importa onde eu vou fazer a minha multiplicação. E embaixo ficou o N e Y. N e Y. Por isso que a alternativa correta que a banca considerou para essa prova foi a alternativa letra A. Mais uma questão agora da banca IDECAM. Mais uma questão aí da banca IDECAM e a gente vai fazer questões agora envolvendo fração. Olha o que disse a questão número 10. A biblioteca de uma escola recebeu vários livros e 4 funcionários gastam 30 minutos para carimbar exatamente 3/4 desses livros. Para terminar o trabalho, vou colocar agora as grandezas, então para a gente entender, a gente vai adiantar agora com a fração. Eu tenho lá funcionários, que é as pessoas, então vamos estruturar, tá? Aqui funcionários é 4, 30 minutos relacionado ao tempo, minutos é o tempo, 30 minutos. Eu tenho também o carimbo, ele disse lá que é para carimbar. Então, para carimbar, observa lá que é a grandeza final. Só que essa grandeza final de carimbar, que é o produto final, ele te deu no formato de quê? De fração. Ele disse lá que vai carimbar 3/4. Então, 3/4 vai ser carimbado exatamente com essa estrutura. 4 funcionários trabalhando aí 30 minutos. Se você observar 3/4, é apenas 3/4 do total, que é 4. Por isso que aqui carimbar eu vou colocar apenas o número 3. Beleza. E agora o que é que ele vai dizer? Tá lá. Para terminar o trabalho, com mais um funcionário. Então, muita atenção aqui. Não vou colocar funcionário 1. Se ele disse lá que é mais um funcionário, eu tenho que procurar aquele funcionário já existente e acrescentar um. Eu tinha 4 funcionários, e agora eu tenho que somar mais um. Acrescentei, porque ele pediu para você adicionar mais um funcionário. Então, vou colocar 5 funcionários. 5 funcionários. Então, foi adicionado mais um funcionário. No grupo, assim o tempo restante previsto para acabar o serviço. Então, ele pediu aqui o tempo. Ele pediu o tempo. E muito importante quando trabalha com fração. Vou trabalhar com aquela ideia do resto. Inclusive, aqui no nosso canal, a gente trabalhou diversos problemas aí envolvendo o resto de uma fração. Então, só tenho aqui 3/4, que já foi feito. Isso aqui foi feito. Quanto é que resta para completar o serviço? Então, observa lá, se foi feito 3/4, o que resta é exatamente 1/4. Então, o serviço total foi dividido em 4 partes. Já foi feito 3 partes. O que é que resta? Se você observar, só resta uma parte. Então, os 5 funcionários vai fazer uma parte desses carimbos, que é carimbar. O produto final é carimbar, enquanto tempo. Então, a estrutura seria essa. Teria que multiplicar reto aquilo que é pessoas e tempo, cruzado aquilo que é carimbar. Reto. Pessoas e tempo, cruzado que é carimbar. Então, vamos fazer aqui 5 vezes x multiplicado por 3. 4 vezes 30 multiplicado por 1. O que é que eu tenho que fazer? Dá para simplificar. 5 com 30. 30 dividido por 5 vai dar 6. Eu tenho aqui 3 e o 6. Dá para dividir 6 por 3? Dá. 6 dividido por 3 vai dar 2. O que é que sobrou do lado do x? Do lado do x não só sobrou o valor do x. Cortei o 5 e o 3. Então, x vai ser igual. Do lado do direito, Tá aqui do lado direito. Sobrou apenas o 4 e o 2. É a multiplicação 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, a resposta correta para essa questão, onde eu tenho lá o tempo dado, aquela que tem 8 minutos. E 8 minutos, a gente assinala como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão. Questão agora da banca FGV. Olha o que vai dizer a questão de número 11. Para pavimentar uma rua de um condomínio com paralelepípedos, uma equipe de, já tenho aqui os profissionais, os operários, as pessoas, 5 operários, levou exatamente 40 dias para realizar esse trabalho. Então, observa lá que o trabalho foi realizado. E olha o que ele vai dizer. Aqui, vou chamar de trabalho aquela grandeza onde a gente chama de produto final. Então, o trabalho é o produto final. Olha o que a FGV fez. Então, tinha lá pessoas
que seriam 5 operários. Tinha lá dias que era 40, coloquei aqui. E esse trabalho, que é o produto final, é uma quantidade desconhecida. Vou chamar de X. Coloquei aqui o valor de X porque ele não disse ali quanto vai ser realizado esse trabalho. Então, chamei de X. Para pavimentar uma nova rua desse condomínio com o dobro do comprimento da outra, então o dobro, se no início era X, dobrando esse valor, vai ficar 2x, ó. Por isso que eu chamei aqui o valor de X, certo? Do trabalho. Aí ele diz lá, dobrando o dobro, né, do comprimento da outra, o que é que vai acontecer? A equipe anterior ganhou 3 novos operários, ó, muita atenção aqui, porque não foram, eu não posso colocar aqui o número 3, ó, porque ele diz lá que vai ganhar mais 3 operários, então anteriormente eu tinha exatamente 5 operários, ó. Então aqui eu tinha 5 e ganhou mais 3. Então vou colocar lá com 8 operários. Ó. Então aqui eu vou ter 8 operários, 8 pessoas. Ele vai pedir exatamente o número de dias da nova equipe. Levará para pavimentar essa nova rua. Então ele quer o número de dias. Então aqui, já que eu coloquei o X para esse comprimento, né, desse trabalho, eu vou chamar aqui de dias. Ó. Posso colocar aqui dias, mas poderia ser qualquer letra, certo? Aqui poderia ser T, aqui poderia ser T, aqui poderia ser X. Então minha missão é encontrar esse D. Então observa lá que eu tenho grandezas no formato de pessoa e tempo, ó, reto. Produto final cruzado, pessoa e tempo reto, produto final cruzado. Então vai ficar 8 multiplicado por D, ó, multiplicado por X. Esse X vai desaparecer porque eu tenho um X em cima e um X embaixo. 5 multiplicado por 40, 5 multiplicado por 40, multiplicado por 2x. Ó. Esse X é um número desconhecido. Então eu tenho um X de um lado e um X do outro lado, eu posso cortar, já eliminou. Aquilo que era desconhecido para você já foi eliminado. E agora, 8 dá para simplificar com 40. Quanto é 40 dividido por 8? 40 dividido por 8 vai dar 5. Só sobrou quem? De um lado, 5 vezes 5. Então, o dia, observa lá, que é a minha quantidade de dia, né? Além disso, ainda sobrou aqui o 2, né? Sobrou 5 vezes 5 vezes 2. Ó. Sobrou assim, 5 vezes 5 vezes 2. Então, eu tinha lá o 5 eu não cortei, o 5 da simplificação do 40 e o 2 sobrou aqui, porque eu só cortei o x, ó. X do 2x e o x do outro lado. Então o dia ficou 5 vezes 5 vezes 2. 25 vezes 2. 25 vezes 2 seria exatamente 50. Você teria que procurar uma alternativa que tivesse 50. Por isso que a banca considerou como resposta correta para a questão de número 11, a alternativa letra A. Mais uma questão agora da banca VUNESP. Olha só o que vai dizer a questão de número 12. Tá lá, com fração também. Ele está, olha, fazendo lá 1/5 ó, de uma tarefa. Então, vou fazer aqui 1/5 de uma tarefa. Foi executado por 4 pessoas, trabalhando 6 horas por dia durante 3 dias. Ó. Então, a tarefa foi realizada aqui no formato de fração, que é o produto final. Então, vou estruturar primeiro as pessoas, trazendo para cá 4 pessoas. Depois eu tenho lá 6 horas por dia, ó, horas, coloco lá 6 e durante 3 dias. Então observa lá que a tarefa, onde eu vou chamar de T, é meu produto final. E ele diz lá que foi exatamente feito 1/5, ó, colocando aqui foi feito 1/5. Foi uma parte de 5, ó, então eu vou colocar apenas 1. Toda vez que for fração, você utiliza a parte de cima, que é o meu numerador. Beleza, professor? Então vamos ver o que é que ele vai dar para a gente matar aí a questão. Ele diz lá, o restante da tarefa, ó, tá aqui, o restante da tarefa, se já foi feito uma parte total de 1/5, ó, é aquela mesma ideia. Então vou trazer já para cá. Se já foi feito aí 1/5, o que é que resta fazer? Que ele diz lá que vai trabalhar com o restante. Ó. Qual o resto dessa tarefa? Se foi feito 1/5, quanto é que resta? Resta exatamente a 4 partes do total de 5. 5 partes. Já foi feito 5, 4 partes agora é o resto. Então, o resto, se você observar, vai ser 4. Então, vou colocar aqui já o 4 dessa tarefa. É realizada por 9 pessoas que trabalharão 6 horas por dia, né? São 6 horas e 24 minutos. Ó. Então, muito interessante. A grandeza que ele colocou aqui, ele vai trabalhar agora com minutos. Então, preciso transformar todo mundo em minutos, para a gente ver a resposta correta. Ele disse lá, olha, nessas condições, o total de dias que toda a tarefa fique pronta. Então, observa lá.
Vamos transformar essa estrutura, né, onde tem lá o valor em horas. Eu vou trabalhar com a grandeza agora chamada minutos. Ó. Vou chamar aqui minutos. Então eu tinha lá 6 horas. Para eu transformar em minutos, observe que só você multiplicar lá os 6 vezes 60. Toda vez que eu quero transformar a hora para minutos, eu multiplico por 60. Então ficou 6 vezes 60, vai ser 360. Isso aqui é a parte de cima. Então vou apagar aqui, ó, a minha grandeza, que você colocar aí no material de vocês, ó. Vai ser uma grandeza que eu chamei de minutos. Então aqui não vai ser 6, vou colocar o tempo em minutos. Toda vez que tiver horas e minutos, a orientação você converter para minutos. Então eu tinha 360 minutos. E agora na parte de baixo, ó, 6 horas e 24 minutos. 6 horas, observa lá que ia ser exatamente multiplicando, ó, trazendo para cá 6 vezes os 60 e depois eu vou somar no final os 24 minutos. 6 vezes 60, 360, mais os 24 minutos. Então, 6 horas e 24 minutos seria 384 minutos. Ó, 384 minutos. Ele te deu aqui, ó, a quantidade de pessoas. Foram 9 pessoas. Coloquei aqui. E ele pede exatamente a quantidade de dias. Ó, total de dias, que eu vou chamar de X. Beleza, professor. Agora ficou certo, ficou padrão. Então, agora o que é que eu tenho que fazer? Pessoa e tempo, ó, reto. Produto final, que é a quarta parte, você multiplica cruzado. Então aqui, pessoa e tempo, ó, multiplica reto. E agora eu faço a multiplicação cruzada. Organizando, começa que tem x, vai ficar 9 multiplicado por 3, 8, 4, multiplicado por x, multiplicado por 1. E agora 4 multiplicado por 360, multiplicado por 3 e multiplicado também por 4. Beleza, professor. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma simplificação, verificando o que tem de um lado e o que tem do outro lado, para a gente ver o que bate aí de forma correta. Então, dá para fazer logo, ó, essa simplificação. Vou pegar esse 384 e vou dividir por 4. Estou trazendo para cá no rascunho, ó, 3, 8, 4. Eu vou dividir por 4 para a gente fazer essa simplificação, para ver o que é que dá. Então, 38 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36. Para 38, ó, dá 2. Baixa 4. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Ou seja, se eu cortar o 384 por 4, vai te dar exatamente a 96. Coloquei aqui 96. O 9, ó, se você observar, ele dá para fazer uma simplificação com esse 360. Então, 9 dividindo aqui, simplificando junto com 360, vai dar exatamente 40. Por que 40, professor? 36 dividido por 9 é 4. Aí sobra 40. E aqui eu tenho que fazer outra simplificação. Ó. Esse 96 ele também é divisível por 4. Se você observar, vou dividir esse 96 por 4. Dividindo aqui, ó, 96 por 4, você vai ver que vai te dar 9 por 4. Vai te dar 2, né? 2 vezes 4, 8. Para 9, eu tenho 1 e tenho 16. Ó. 16 por 4 vai dar 4. Se você observar, vai dar exatamente 24. Então, fazendo essa simplificação com 4. Ó. Vou cortar esse 4 aqui. 96. Fazendo a simplificação com 4, deu 24. E agora ficou tranquilo, porque o 3, ó, ele simplifica aqui com o 24. 24 dividido com 3 vai dar 8. Então, agora, se você observar de um lado, só estruturando, esse 1 aqui, uma vez x, vai dar o próprio x, e eu tinha esse 8. Ó. E ficou apenas, depois que eu cortei todo mundo, eu fiquei aí com o valor 40. Então, tá aqui, valor 40. O valor do x vai ser igual. Ó. Posso simplificar, eu posso jogar o 8, né, lá para o outro lado para dividir. Ficou 80, ficou 40 dividido por 8. 40 dividido por 8, eu tenho 5. Pessoal, muita atenção. Ainda bem que não tinha lá como resposta 5, porque ele pediu lá o total de dias, ó, para que toda a tarefa fique pronta. Se ele pedisse lá o restante, olha, total de dia para o restante ficar pronto. O restante é exatamente 4 partes, o restante seria 5 dias, mas o comando da questão pedia o total. Se você observar, o total é a soma exatamente da quantidade de dia que já foi feito da primeira parte, ó, com aquilo que a gente fez lá com a quarta parte. Então, uma parte
foi 3 dias, ó, e a quarta parte foi com 5 dias. Então o total foi realizado em quantos dias? É 3 mais 5. 3 mais 5 é 8. Então por isso você teria que procurar a alternativa correta, aquela que tivesse 8. Então a gente ia assinalar a alternativa letra A. Padrão, professor. Coloca aí mais uma questão número 13. O que é que vai dizer a questão número 13? A gente vai trabalhar agora com a ideia de porcentagem. Banco IDECAM 2016. Olha o que disse a questão número 13. Um estagiário desenvolvendo suas atividades durante quantos dias? 5 dias por semana. E 6 horas por dia. Então já tenho aqui duas grandezas no formato de tempo. Completa certa tarefa em 8 semanas. Está aqui a grandeza também é tempo. Entretanto, se tivesse desenvolvido suas atividades com eficiência 20% maior, em igual número de dias por semana, porém durante apenas 4 horas por dia, o número de semanas que gastaria para completar esta tarefa seria de quanto? Então tá aqui, professor, uma questãozinha aí com porcentagem para a gente entender agora como é que cai em prova de concurso, principalmente aí quem está fazendo prova de concurso da banca IDECAM. Então vamos estruturar. Eu tenho lá dias que ele começou, primeira grandeza ele te deu aqui que é 5 dias, 5 dias. A outra grandeza é 6 horas. Então tá aqui horas. Coloquei 6. Ele diz que é completa aí exatamente por 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas. Uma muito importante. Toda vez que ele falar, relacionar porcentagem, falar tarefa completa, você vai puxar uma setinha aí no seu materialzinho. Toda vez que se relacionar porcentagem com completa, é o 100%. Então, para fazer essa tarefa por completa, seria exatamente 100%. Então, por isso que eu ia colocar aqui com porcentagem. Na parte de cima, 100%. Beleza. E agora ele pediu para aumentar a eficiência. Toda vez que for aumentar a eficiência, realização dessa atividade, que ele está pedindo, se aumento é maior, então eu tenho que pegar os 100% e aumentar 20%. Toda vez em termos percentuais, se houver aumento, eu vou somar. Se fosse uma redução, se fosse uma diminuição, eu ia tirar 20% daquele total de 100%. Como aqui ele pediu para somar, é maior, a eficiência é maior, por isso que eu coloquei o valor 120. Ele diz lá, olha, é igual ao número de dias por semana, porém, durante apenas 4 horas por dia. Então aqui eu vou colocar horas por dia, que é 4. O número de semanas, vou chamar de X, que gastaria para completar essa mesma tarefa. Então observa lá, que ele diz lá que é com igual número de dias, o número de dias era 5, por isso que aqui eu vou colocar 5. Tá faltando 5, eu coloquei. E agora, professor, se é porcentagem, se é eficiência, aqui você considera como sendo tudo TPM. Então tem lá a grandeza tempo e a eficiência aqui que está relacionado às grandezas, a eficiência é em cima de uma grandeza tempo. Se é em cima de uma grandeza tempo, essa tarefa está sendo realizada, então ela é classificada como sendo uma grandeza TPM. TPM eu tenho que multiplicar todo mundo reto. Então eu vou multiplicar todo mundo de baixo reto, 5 multiplicado por 4 multiplicado por x multiplicado por 120. Isso vai ser igual a 5 multiplicado por 6 multiplicado por 8 multiplicado aqui por 100. Agora o que é que eu tenho que fazer? Vamos criar aqui algumas operações da matemática. Tá aqui. Posso cortar logo um 0 com 0. Vou fazer esse 0 com 0. Então poderia cortar. Vou cortar esse 12 com 6. 12 com 6. 12 dividido por 6 vai ser 2. Eu posso cortar logo esse 5 com 2, que dá 10. Se você observar aqui deu 10. Eu tenho um 10 de um lado e tenho um 10 do outro. Para você não fazer por 5, depois fazer por 2. Então já eliminei. Ficou ali o 8 com 4. O 8 dividido com 4, divide. Quanto é 8 dividido com 4? É 2. O que é que sobrou agora do lado esquerdo? Do lado esquerdo não sobrou nada. Cortou todo mundo. E do lado direito só sobrou o 2 e o 5. O 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá o número 10. O número 10. A alternativa correta para a questão 13 seria a alternativa letra C. Questão número 14, também da banca IDECAM, trabalhando com essa ideia de porcentagem. Agora a gente vai perceber que a produtividade agora será menor, certo? Então a prova foi aplicada pela banca IDECAM à Polícia Militar do Estado da Paraíba, no ano 2015.
Está lá, 5 programadores, as pessoas de sistemas trabalhando 8 horas por dia é o tempo. Eles vão fabricar aí um software, né? Foi feito aí um software ERP, é desenvolvido em 16 meses. Então isso aí é o tempo que ele foi feito, esses programadores. A ideia de completo é aquela ideia de 100%. Então toda vez que o comando da questão relacionar a porcentagem e a primeira parte está dizendo que foi completo, é porque foi feito os 100% aí desse equipamento ou desse software aí que foi feito por esses programadores. Então vamos estruturar. Tem programadores aqui, vou chamar de P. Então programadores 5, tenho aqui, trabalhando horas por dia, foram 8, tenho lá 16 meses, o tempo foi em meses, 16. E a porcentagem, aqui ele realizou por completo o 100%, coloquei porcentagem. Então tem pessoa e tempo, lado esquerdo, e a porcentagem do lado direito. Diz lá, dessa forma, vamos ver o que é que ele pede. Com 4 programadores trabalhando, esses 4 trabalhadores estão trabalhando 10 horas por dia, com a produtividade vai ser 20% menor. O número de meses, ele pede lá o número de meses para desenvolver esse software será. Então vamos estruturar. Então, primeira coisa, vamos em cima da porcentagem. Se é 20% menor, então eu tenho que tirar exatamente aquela ideia do 100%. 80 100 menos 20, vai dar exatamente 80. Se é 20% menor a sua produtividade, então vai ser exatamente 80%. Então coloquei aqui. A quantidade de programadores seria exatamente 4. Então tinha lá 4 programadores trabalhando 10 horas por dia. E o comando da questão pedia exatamente o número de meses. O número de meses é meu X. Estou colocando aqui o valor de X. Professor, e agora? Aqui eu sei que eu tenho pessoa e tempo, vai multiplicar reto. E na porcentagem, eu vou multiplicar reto ou vou multiplicar cruzado? Observe que essa produtividade é relacionada em cima dos programadores. Se é em cima dos programadores é uma grandeza no formato TPM. Então, a produtividade também é classificada como sendo TPM. Ou seja, você vai multiplicar reto. Toda vez que essa porcentagem fazer referência a tempo ou a pessoas, né, que está praticando a ação, você vai multiplicar de forma reta. Vou multiplicar aqui de forma reta. Então, vou multiplicar onde tem 4 vezes 10 vezes x vezes 80. Isso é igual a 5 vezes 8 vezes 16 vezes 100. E agora, professor? Agora vem a sua criatividade para saber o que pode cortar aí para eliminar algumas coisas. Por exemplo, os zeros. Tenho 2 zeros de um lado e 2 zeros do outro lado. Posso fazer isso? Posso. Então ficou ali o 4 com 8. Dá para simplificar? Dá. 8 dividido com 4 vai dar 2. Coloquei aqui. Poderia ser com esse 8, 8 com 8, poderia. Não tinha visto, mas dá para você fazer, depois fazer aquele 4 com 16. Mas como eu já cortei aqui, vou deixar do jeito que está. Mas agora, ficou o 8 com o valor 2, assim vai dar 4. Poderia cortar esse 8 com esse 8, depois o 4 com 16. Mas como ficou esse 4, eu faço agora com 16. 16 dividido por 4, vai dar exatamente 4. Que foi que sobrou. Agora, muito importante. Do lado do x, todo mundo levou corta. Todos os números levou corta, ficou só x. Aqui do lado direito, quem não levou corta? O 5, está aqui, e sobrou 4. Então, é 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai ser 20. Então, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 20. Qual alternativa tem 20? Alternativa correta para a questão de número 14. Alternativa letra C. Beleza, professor. Coloca agora a questão número 15. Olha só o que a questão número 15 vai dizer. Prova também da Banca Idecam, aplicada aí ao Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais em 2015. Olha o que diz. Trabalhando 8 horas por dia. Tem lá pessoas, né? 5 voluntários. Consegue distribuir 16 toneladas de alimentos por semana à vítima de uma grande enchente. Então a gente já começa a entender que existe aí o produto final. O produto final é quem? O produto final é minha tonelada. Então aqui eu tenho a minha tonelada. Vamos estruturar.
Então vou trabalhar 8 horas por dia. H é hora, é 8. Agora eu tenho lá os voluntários, ó, chamar de V, né? Voluntário é 5, colocar aqui. Eu tenho lá produto final, ó, produto final aqui em cima das toneladas. Coloca aqui toneladas. Beleza. Aí eu já estou observando que vai ter um aumento percentual, ó. Eles lá, dessa forma, trabalhando 10 horas por dia com uma produtividade 20% menor devido ao seu calor. Então vai diminuir a produtividade. Então se vai diminuir a produtividade em termo percentual, se você observar aqui no comando da questão, diz lá que consegue distribuir completamente. Professor, não tem o completamente, mas aqui se você ler o comando da questão, é aquela ideia que ele fez essa distribuição das 16 toneladas de alimento de uma grande enchente. Então ele fez essa atividade em 100%, ó. Colocando aqui é 100%. Então tem uma porcentagem. E aqui ele diz lá que é com a produtividade menor. Então vou diminuir essa produtividade. Então agora eu só vou trabalhar agora com 80%. Se essa produtividade que eu estou realizando é em cima dos voluntários, ó, os voluntários trabalhando aí a 100% e a produtividade vai diminuir, eu deixo do lado esquerdo. Então a produto final, né, a tonelada é o produto final, eu deixei aqui do lado direito. Então eu tenho lá agora o número de toneladas, ó, que ele pede lá o valor de X por semana. Tá aqui, ele pediu o número de toneladas por semana que 6 voluntários conseguirão distribuir será de aproximadamente. Então aqui não é um valor exato, é um valor aproximado. Então vamos montar aqui, né? Se você observar, ele pede o valor das toneladas, mas ele disse lá que era trabalhando 10 horas por dia. Então vou colocar aqui trabalhando horas por dia. E voluntários, quantos voluntários foi? 6 voluntários, ó. 6 voluntários, tá aqui 6 voluntários. E comando da questão pede a quantidade de toneladas. Professor, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Você vai multiplicar reto, porque a produtividade, porcentagem eu multiplico reto, e você multiplica cruzado, porque tonelada agora é produto final, é aquilo que a gente classificou, ó, como sendo uma grandeza no formato não TPM, então por isso que eu vou multiplicar cruzado. Então vai ficar, onde é que está o X? Na parte de cima. Então vou multiplicar 8 vezes 5 vezes 100 vezes X, ó. Isso é igual a 10, colocando aqui, multiplicado por 6, multiplicado por 80, multiplicado por 16. E agora, professor? Agora você vai ter calma, vai ter paciência e vai verificar aí o que tem para ser cortado. Então a gente vai cortar logo os dois zeros, ó. Tem um zero de um lado e o zero do outro, ó. Então eu tenho 2 zeros, posso fazer isso? Pode. Então aqui eu cortei os dois zeros. E agora, fiquei lá o 8, ó, e o 6. Dá para fazer essa simplificação? Dá para fazer essa simplificação. O 16, né? Se você observar aqui, tem um 16 e eu tenho um 8. Ó. Dá para fazer aqui a simplificação. O 8 com 16, ó, vai te dar aqui o número 2. O que faltou agora? Só ficou o número 5 no lado e a multiplicação. Exatamente, ó, 12 vezes 8. Tinha que fazer essa multiplicação. Então vamos estruturar. Então lá, sobrou 5 desse lado, sobrou o X. Mas ele pediu o valor aproximadamente, vai ser um cálculo, não vai te dar exato, ó, porque é uma divisão por 5. E só seria exato se terminasse aqui em 0 e 5. E a gente está percebendo aqui que não vai terminar em 0 e 5. Então seria, vou trazer para cá, sobrou 6, sobrou 8 e sobrou 2. Ó. 6 vezes 8, 48, e 48 vezes 2, isso aqui já seria 96. Ó. Colocaria 96 e eu tenho aqui o 5x ser igual. Então seria exatamente 96 dividido por 5. Ó. Jogo o 5 para o outro lado, ficaria 96 dividido por 5. Tinha que fazer essa divisão. 96 dividido por 5. 1 vezes 5, 5, para 9, 4, baixa 6. 46 dividido por 5 vai ser 9. 9 vezes 5, 45. Para 46, 1. Não vai ser exato, ó, mas ele pediu ali um valor aproximado, então você teria que procurar uma alternativa que tivesse 19. 19, a gente observa como resposta correta a alternativa letra C. Padrão, professor. Estou compreendendo perfeitamente aí a resolução de questões envolvendo aí regra de 3 composta, utilizando a regra TPM. Então, uma questão bem interessante agora envolvendo percentual. Olha lá. Em uma fábrica, 6 máquinas
operando 8 horas por dia, demoraram, né, 3 dias para fazer 60% do trabalho. Então, observa agora que o meu trabalho ele veio no formato de porcentagem. Aqui é o produto final, ó. Colocando aqui vai ser meu produto final, porque o trabalho não está sendo realizado por completo, está sendo realizado apenas 60% desse trabalho. Então, eu tinha lá a máquina, que é uma grandeza formato TPM, ó, é 6, deixa do lado esquerdo, horas, 8 horas por dia, né? Em 3 dias, ó, 3 dias, perfeito. E agora eu tenho esse trabalho em formato percentual, ó. Ele está aqui, foi feito apenas 60%. E agora a gente vai estruturar para ver o que é que ele pede. Ele diz lá, depois disso, 2 máquinas de máquina ficaram fora da operação. Então, muito cuidado aqui, ó. Não vou colocar 2 lá. Aqui ele pede para você remover 2, ó. Se eu tinha um total de quantas máquinas? De 6 máquinas, ó, e eu quero remover 2. Quantas máquinas eu vou ter que colocar? Vai ser com 4 máquinas, ó. Muito cuidado. Você não vai colocar 2 aqui não, porque ele não disse que era para você usar as 2 máquinas. Pediu ali para remover aquelas 2 máquinas. Ficaram fora da operação. O trabalho será concluído em 2 dias, ó. Tá aqui, grandeza em dias. E ele diz lá, se as máquinas restantes, nas mesmas condições, trabalharem por quantas horas? Ó? Então, ele quer a grandeza aí em horas. Então, a grandeza em horas eu vou chamar de X. Ele diz lá que é para trabalhar em 2 dias. Ó. E o mais importante, aqui ele pediu o restante. Ó. Essa ideia do resto em termo percentual, se o total é 100%, já foi trabalhado, ó, 60%. Quanto é que resta em termo percentual? 100 menos 60, 40%. Então, o restante do trabalho seria exatamente 40%. Professor, e a porcentagem agora? A porcentagem virou o produto final. Então, eu multiplico reto aquilo que é grandeza máquina, né? Nesse caso aqui, tempo, ó, máquina e tempo eu multiplico reto, e aquilo que é produto final, ele te deu o trabalho em porcentagem, eu multiplico cruzado. Então, vou multiplicar agora. 4 vezes x vezes 2 vezes 60 é igual a 6 vezes 8 vezes 3 vezes 40. Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Novamente, agora é pensar de uma maneira que a gente simplifica aí todos os números para eliminar todos e ficar apenas o x. Ó. Todos os números do lado esquerdo e ficar apenas o x. Então, observa, com 0 eu posso cortar. Um 6 com 6 ó, eu posso cortar. O 4 ó, com 4 eu posso cortar. E só sobrou o 2, ó, simplificar com 8. 8 dividido por 2 vai ser 4. Sobrou quem do lado direito? 3 vezes 4, ou 4 vezes 3. Do lado esquerdo só tinha sobrado x, ó, cortei todo mundo. E do lado direito só sobrou 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12 horas. Como a grandeza inicial era horas, ó, você acha também horas. A resposta correta para a questão de número 16 é aquela que tem lá 12 horas. Por isso que a gente vai marcar como resposta correta a alternativa letra A. Padrão, professor. Última questão dessa lista de questões aí envolvendo a parte de raciocínio lógico matemático dentro da estrutura de regra de 3, que pode vir aí no seu edital também como problemas aritméticos. Então, a questão 17 é a questão da banca IDECAM. Olha só que ela cobrou. Tem lá 3 máquinas. Então, é máquinas, ó, é aquela grandeza que fica do lado esquerdo, que é TPM. M é máquinas. De mesma capacidade produtiva, ó, produziram. Então, observa lá que o produto final é porcentagem. Se foi produzido aí 40%, então essa é a grandeza que a gente classifica como sendo produto final. É aquela que vai ficar separada, é aquela que eu vou multiplicar cruzado. Beleza. Produzir o quê? Um total de unidades de um lote de memória RAM para microcomputadores em 3 horas e 10 minutos. Então, toda vez que ele te der tempo, horas e minutos, eu preciso transformar todo esse tempo em minutos, certo? Então, vou transformar todo esse tempo aqui em minutos. Lembra lá, 3 horas para transformar para minuto, basta você multiplicar por 60. 3 vezes 60, 180. Como eu tenho esses 10 minutos, ó, 180 mais 10. Então, vou ter o tempo lá 190 minutos. Então, vamos estruturar. Vou ter lá máquinas, vou chamar aqui de MA, máquinas. 3 máquinas, coloquei aqui 3 máquinas.
Minutos, que é o tempo, ó, o tempo em minutos, 190. E a produtividade, que é o trabalho. Ó. O trabalho foi realizado em porcentagem, foi 40%. Coloquei aqui 40%. O que é que ele pede agora? Vamos ler para a gente ver o que é que ele pede. Ele diz lá, olha, dessa forma, para produzir, vamos produzir as unidades de memória RAM restante. Se é restante, você vai subtrair exatamente de 100% aquilo que já foi produzido. Ou seja, é o que falta para completar 100%. Se já foi produzido 40%, o que é que resta? Quanto é que resta para fazer o restante desse lote? O total, na totalidade. Concorda comigo que resta exatamente 60%? Exatamente 60%. E ele disse lá que essas máquinas vão trabalhar 5 máquinas, ó. Vão trabalhar em 5 máquinas. Ele pediu em minutos, ó. Por isso que eu transformei a minha grandeza já em minutos. Ele vai pedir em minutos. Então 5 máquinas aí trabalhando para fazer o restante. Vou encontrar a grandeza aqui em minutos. Beleza, professor. Eu compreendi, não erro mais questão desse tempo. Máquina e tempo, multiplico reto. Aquilo que é trabalho, produto final, multiplico cruzado. Máquina e tempo, multiplico reto. Produto final, multiplico cruzado. Vamos fazer a multiplicação. 5 vezes x vezes 40, está aqui. Isso é igual a 3 multiplicado por 190 multiplicado por 60. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora é matemática básica para a gente eliminar exatamente os zeros. Ó. Vamos ser experiente. Eu tenho aqui ó, 5 vezes 4 ó, vai ser 20. Ou 5 vezes 40 é o 200. Ó. Então, eu transformei o 5 vezes 4 em 200. Por que eu fiz isso? Para eliminar os dois zeros. Ó. Tem 2 zeros de um lado e 2 zeros do outro lado. Posso eliminar? Posso. Esse 5 com 40 transformou no 200. E os dois zeros, ó, cortei. Só ficou 2. Ó. O 2 eu tenho 3 e tenho 19 tenho 6. Então, o 2 só dá para fazer essa simplificação com 6. Ó. O 6 dividido por 2 é 3. Então, sobrou quem? Do lado esquerdo, só sobrou o valor do x, ó. E do lado direito só sobrou 3 multiplicado por 19 multiplicado por 3. 3 vezes 3 ó, vai ser 9. Ou seja, a nossa missão era fazer 9 vezes 19. 19 multiplicado por 9, ó, 9 vezes 9 seria 81, vai 8. 9 vezes 1, 9. 1, 8, 17. Então, a resposta correta em minutos é aquela que tem lá 171. 171, a gente teria que procurar a alternativa correta e marcar a alternativa letra C. Certo, pessoal? Então, concluímos aí a nossa aula de regra de 3 composta dentro do conteúdo de problemas aritméticos do conteúdo raciocínio lógico matemático. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, eu te convido a você deixar seu like e também a se inscrever no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de raciocínio lógico da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.